Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto. Estou iniciando o nosso 5º dia de exposição no Evangelho de Mateus. Hoje estaremos meditando nos capítulos 17 ao 20. O capítulo 17 se inicia no versículo 1 até o 13, com a descrição de um evento que, ao meu ver, completa o final do capítulo 16. Pois Mateus afirma que 6 dias depois, Jesus chamou em particular apenas 3 de todos os seus discípulos, para que com ele subissem ao monte e contemplassem a sua glória. O que nos faz entender que a declaração dele, no capítulo anterior, de que alguns dos seus discípulos não provariam a morte antes de contemplar a sua glória, seja cumprida neste evento, pois somente Pedro, Tiago e João contemplaram este momento. Após essa revelação gloriosa, os discípulos lançaram diante dele uma dúvida sobre o Elias prometido, que viria antes do Messias. Jesus deixou a entender que João Batista era este Elias prometido, e Mateus confirma esse entendimento. Não que fosse uma reencarnação de Elias, mas sim possuísse a mesma autoridade profética como registrou Malaquias. Do versículo 14 até o 21, o evangelista Mateus registra um evento intrigante, pois um jovem que, devido a uma manifestação demoníaca, se jogava na água e no fogo de modo compulsório. E o pai desse jovem o levou até os discípulos de Jesus para que eles pudessem livrá-lo desse mal. Mas os discípulos não conseguiram, devido à pouca fé que tinham, segundo Jesus no versículo 20. Mateus faz questão de deixar registrado o impressionante desabafo de Jesus sobre a incredulidade de seus discípulos no versículo 17, onde está escrito que a incredulidade deles o fez sofrer. Jesus expulsou o demônio do jovem, o libertando do mal. Os versículos 22 e 23, Jesus relembra-os sobre a sua morte iminente e futura ressurreição, mas desta vez nenhum dos discípulos se manifestou. Mateus apenas registra que eles se entristeceram demasiadamente. A partir do versículo 24, Mateus registra um episódio que nos conduz ao entendimento da realeza de Jesus ensinada aos seus discípulos, pois Pedro foi indagado por alguns cobradores de impostos sobre a obrigatoriedade de Jesus mesmo pagar os impostos. Quando ele chegou até Jesus, se impressionou com o conhecimento prévio, pois Jesus já sabia da pergunta feita a Pedro. A pergunta que Jesus antecipa a Pedro era sobre a obrigação de um rei em pagar tributos em seu reinado. A resposta de Pedro é que a família real não deveria se submeter ao pagamento de impostos. Com essa pergunta de Jesus e, consequentemente, a resposta de Pedro, ficou entendido que nenhum dos dois deveriam pagar o imposto. Mas Jesus compreendia a falta de conhecimento dos cobradores. Por esse motivo, pediu para Pedro ir até o mar com apenas um anzol e confiasse em retirar um peixe que dentro dele estaria o dinheiro suficiente para o pagamento do imposto dele e de Pedro, pois um stater representava esta quantia, e assim foi feito. No capítulo 18, do versículo 1 ao 6, os discípulos chegam até Jesus para tirarem a dúvida de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus se utiliza de uma criança para os ensinar que no reino dos céus ser o maior não era interessante, pois a virtude de quem participa do reino dos céus é a humildade e não a exaltação. Pois quando uma pessoa recebe o reino dos céus e se mantém humilde como uma criança, este é querido por Deus. E se alguém o ferir, seria melhor que essa pessoa tirasse a sua própria vida do que ferir um que é cuidado por Deus. Ainda que esses pequeninos, cuidados por Deus, não serão isentos de serem conduzidos ao pecado por pessoas más, essas pessoas pagarão por esse erro. Lembrando que escandalizar aqui no texto significa conduzir outro ao erro. Nos versículos 8 e 9, Mateus reconduz o ensino de Cristo sobre o escândalo de terceiros para o próprio indivíduo, que deveria ser prudente consigo mesmo, evitando que qualquer predisposição que haja em si mesmo para a prática do pecado deveria ser imediatamente censurada. Ou seja, se o olhar para determinadas imagens ou situações o conduzir ao erro, evite imediatamente esse tipo de olhares. Jesus está orientando a sermos intolerantes, com a mínima possibilidade da prática do pecado. No versículo 10, Mateus relata que Jesus afirma que os anjos dos pequeninos estão constantemente diante de Deus. Sobre essa declaração, precisamos compreender segundo o entendimento idiomático da expressão, pois seus anjos estão diante de Deus significa estarem sempre recebendo o favor divino. Ou melhor, que essas pessoas estão sempre recebendo o favor divino. O desejo de Jesus era deixar claro da mente dos seus discípulos que ser importante diante de Deus era se manter em humildade como um pequenino.
Nos versículos 11 ao 14, Jesus apresenta o amor divino à semelhança de um pastor de ovelhas, que, tendo 100 ovelhas em seu cuidado, ao perder uma delas, sai desesperadamente à procura desta ovelha desgarrada para a recuperar, impedindo que seja ferida. E ao encontrá-la, se alegra demasiadamente. A partir do versículo 15 até o 20, Jesus ensina-nos a sermos cuidadores da santidade de Deus em nossas reuniões, pois, ao contemplar algum erro por parte de um irmão na fé, devemos imediatamente o orientar sobre o fato, com o propósito de reconduzi-lo à santidade diante de Deus. Caso o irmão ou a irmã seja resistente à sua orientação, uma ou duas testemunhas deveriam ser comunicadas do fato, para que através de uma múltipla orientação, esta pessoa possa retornar para o caminho certo. Mas, não havendo arrependimento, mesmo diante de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa deverá ser conduzida à administração da igreja. Se após a orientação da liderança da igreja a pessoa ainda persistir no erro, deverá ser considerada uma pessoa impenitente e, consequentemente, ímpia, sendo necessariamente excluída do reino dos céus, pois não considerar a santidade de Deus em primeiro lugar era um grande erro. Jesus confere autoridade a 2 ou 3 testemunhas fiéis a ele em levar diante de Deus casos de reprovação espiritual. Isso ele disse no versículo 19 e 20. Nos versículos 21 e 22, Jesus afirma que o perdão pessoal é uma regra inalterável no reino dos céus, sua igreja. E para confirmar esta regra, nos últimos versículos do capítulo, ele conta uma parábola acerca de um homem que devia uma enorme quantidade de valor a um patrão. E devido a esta enorme dívida, o patrão decidiu prender ele e toda a sua família. Mas o homem se humilhou de tal maneira diante de seu patrão que sua dívida foi totalmente perdoada. Porém, este mesmo homem também possuía alguns valores a serem resgatados de seus súditos, e ele não teve a mesma generosidade e compaixão que o seu patrão teve com ele, com seu devedor, mas decidiu castigá-lo pelo que devia. Quando seu patrão ficou sabendo desta atitude do homem, resolveu prendê-lo sem perdão, pois não usou da mesma generosidade que recebeu com aquele que o devia. Jesus aplica esta parábola à verdade acerca do perdão. Pois, assim como Deus tem nos perdoado multidões de pecados e erros, assim nós devemos perdoar os erros de nossos semelhantes. O nosso pecado diante de Deus merece condenação eterna, pois Deus é um ser eterno. E se Ele, sendo eternamente soberano, decidiu perdoar a miseráveis pecadores como nós, por que não podemos perdoar a erros momentâneos cometidos contra nós aqui? Assim, aqueles que não perdoarem também não serão perdoados. Entrando no capítulo 19, iniciamos o segundo momento relatado por Mateus sobre a trajetória do Messias, quando ele retorna para a Judéia, como descrito nos versículos 1 e 2, onde já chegou realizando muitas curas. Antes, porém, preciso fazer uma breve recapitulação, já que entramos no segundo e último momento descrito por Mateus. Bom, vimos nos capítulos de 1 ao 4 a introdução da história do Messias. Nos capítulos 5 ao 7, vimos a mensagem ou o ensino do Messias em 10 partes. E nos capítulos de 8 ao 10, vimos os 10 milagres operados pelo Messias. E por fim, no capítulo 11 até o 18, vimos as 10 reações dos espectadores em relação ao ensino e aos milagres que o Messias realizou. Agora estaremos caminhando para as últimas ações do Messias, que principia em seu retorno à Judéia, e temos a sua apresentação aqui na Judéia, nos capítulos 19 ao 25. Nos capítulos 26 e 27, a sua crucificação, e por fim, no capítulo 28, a sua ressurreição. E logo no início do seu retorno à Judéia, os fariseus já colocaram diante dele um teste acerca do divórcio. Nos versículos 3 ao 9 do capítulo 19, Jesus é questionado pelos fariseus se um homem podia divorciar-se de sua esposa. Jesus afirma que não foi este o propósito de Deus quando formou o homem e para ele uma mulher, mas os deu um ao outro para que vivessem juntos até o último suspiro. Mas os fariseus mencionaram a exceção deixada por Moisés. Jesus reitera a sua afirmação baseada na lei de Deus, que está acima de Moisés ou de qualquer homem. A exceção citada por Jesus era óbvia, pois, havendo adultério durante o tempo da lei, o adúltero ou a adúltera eram apedrejados. Portanto, havendo adultério em uma relação conjugal,
o divórcio é consentido. Nos versículos 10 ao 12, os discípulos declaram para Jesus que esta condição de se manter casado sem a permissão do divórcio seria algo muito difícil de ser cumprida. Melhor seria se manter solteiro. Jesus não questiona a primeira fala dos discípulos, mas responde à segunda fala deles sobre se manter solteiros. E para esclarecer, se utilizou do termo eunuco, que significa uma pessoa impossibilitada de se relacionar com mulheres. 3 classes de eunucos foram descritas por Jesus. A primeira classe se referia aos eunucos que, devido a algum defeito congênito, não poderiam se relacionar com mulheres. A segunda classe de eunucos citada por Jesus se refere àqueles que foram castrados por homens para que pudessem servir aos seus haréns. E a última classe de eunucos são aqueles que decidiram por si mesmos se castrar para o serviço divino. Mas Jesus esclarece que isto não é uma lei, mas sim uma opção pessoal. Nos versículos 13 ao 15, Jesus reitera o ensino da necessidade de se manter humilde como uma criança para ser parte do reino dos céus. Do versículo 16 até o 26, Mateus introduz um relato sobre um certo homem jovem que, procurando Jesus, desejava saber qual atitude ele deveria praticar para entrar no reino dos céus. Jesus simplesmente o informa sobre a exigência divina em amar o próximo como a si mesmo, mencionando os mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos. Ainda que o jovem disse ser cumpridor desde a sua meninice, o seu coração ainda estava nas riquezas. Ele servia ao Deus Mamon, pensando que estava servindo ao Deus verdadeiro. E, de fato, as riquezas têm sido uma das grandes barreiras para que alguém se torne humilde como uma criança. Essas são as palavras de Jesus quando mencionou ser mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitos tentam suavizar as declarações de Jesus, insinuando que camelo aqui não seja um animal, e sim uma corda. Outros dizem que a agulha era o nome de uma porta estreita que havia no muro. Porém, as palavras de Jesus são completamente inalteradas, pois sua intenção era afirmar a impossibilidade de alguma riqueza ser a causa da salvação de alguém. Para que alguém possa ser salvo, ele precisava deixar de confiar nas riquezas para confiar em Deus. E isso é um dom de Deus, segundo afirma Jesus. Nos últimos versículos do capítulo, Jesus responde ao questionamento de Pedro em ter deixado tudo para segui-lo, afirmando o cuidado de Deus aqui na terra com aqueles que tudo deixaram para servi-lo, e ainda receberão a vida eterna pós-túmulo. No último versículo, Mateus registra a informação deixada por Jesus, em que muitos que ainda estão dizendo não ao Evangelho e às suas palavras poderão dizer sim futuramente, e não serão ignorados por Deus, mas da mesma forma serão recebidos como filhos do reino dos céus. Chegamos então ao último capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 20. Convém mencionar que nos capítulos 19 e 20, Mateus está registrando a caminhada de Jesus até a cidade de Jerusalém. No capítulo 20, ele inicia com a continuidade do final do capítulo 19, pois nos versículos 1 ao 16, Mateus registra uma parábola contada por Jesus sobre o chamado gracioso de Deus a pecadores, a parábola dos trabalhadores na vinha, onde o senhor da vinha saiu para convocar trabalhadores de todos os horários, desde a manhã até o término da tarde. E quando foi acertar o valor de cada um dos trabalhadores, desde aquele que iniciou pela manhã até aquele que iniciou no último horário da tarde, ele pagou o mesmo valor. Um dos trabalhadores que foi contratado pela manhã questionou a injustiça do dono da vinha, que rapidamente informou a este trabalhador que pagaria cada um de acordo com o que ele mesmo havia proposto. Aos nossos olhos, o questionamento do trabalhador parece ser razoável, mas, em se tratando de toda a parábola, podemos ver a incoerência do trabalhador que questionou, pois o dono da vinha foi quem o buscou para trabalhar. Haja vista, estaria sem receber qualquer quantia caso não tivesse trabalhado. Mas a questão de Jesus com esta parábola era esclarecer que no reino dos céus ninguém seria mais digno de receber o favor do dono da vinha, por causa do seu tempo de trabalho, mas todos igualmente serão recompensados por pura graça de Deus, aqueles que já entraram nele anteriormente, como aqueles que ainda entrarão futuramente. Como já estava se aproximando o momento de Jesus entrar em Jerusalém, nos versículos 17 até o 19, ele novamente prepara os seus discípulos para o que estava por vir, o seu sofrimento e morte.
Do versículo 20 até o versículo 28, Mateus registra que a mãe de Tiago e João suplica a Jesus que permita que seus 2 filhos sejam os principais do seu reino. Mas Jesus esclarece para a mãe deles e, consequentemente, para eles, que esta decisão pertencia unicamente a Deus, ainda que ambos, Tiago e João, fossem sofrer a semelhança de Jesus. Porém, Jesus esclarece aos seus discípulos que em seu reino os mais honrados são os servos que prestam serviços ao povo para a glória de Deus, diferente do que ocorre com o governo humano, que prestigia aqueles que ordenam ao invés de servir. E Jesus cita o seu próprio serviço como exemplo a ser seguido. No versículo 29 até o término do capítulo, Mateus registra a cura de 2 cegos, quando Jesus estava passando por Jericó a caminho de Jerusalém. Esses cegos clamaram insistentemente que Jesus abrisse seus olhos para que pudessem enxergar. Somente o Evangelho de Mateus menciona que 2 cegos foram curados nesse trajeto de Jesus passando por Jericó. Porém, não há contradição alguma entre os outros evangelhos, pois nem Marcos e muito menos Lucas mencionam que só havia um cego neste entorno. O certo é que ambos foram curados por Jesus, devido à insistência na qual empregaram para chamar a sua atenção, que mais uma vez, movido de imensa compaixão, abriu os olhos de ambos para que pudessem ver. O fato de Jesus ter perguntado qual era o desejo dos 2 cegos não deve nos causar estranheza, pois normalmente esses cegos pedem dinheiro e não a cura, como foi o caso aqui. Após a cura, ambos seguiram a Jesus juntamente com a multidão. E aqui finalizamos mais um dia de exposição neste glorioso Evangelho. Jesus, em toda a sua sabedoria, rebateu todas as críticas infundadas dos líderes religiosos de seu tempo. Eu queria destacar essa questão no dia de hoje. Muitas vezes somos pressionados por pessoas que não acreditam nas verdades do Evangelho e desejam colocar dúvidas em nossos corações. Mas quero te convidar a refletir sobre o que Jesus nos disse quando ensinava os seus discípulos sobre as perseguições que haveriam de passar e como eles deveriam confiar em Deus quando diante de algum julgamento fossem questionados sobre a verdade do Evangelho. Essa confiança traria para aquele momento a presença gloriosa do Espírito Santo para pôr na boca de cada um deles as palavras certas para serem ditas. E é sobre isso que eu quero que você pense. Não se acovarde diante dos nossos acusadores. Creia em Deus, que está contigo diante das adversidades e diante dos seus perseguidores. Ele é poderoso para te dar a palavra certa quando estiver diante de um opositor do Evangelho. Mas nosso dever é só confiar e não se acovardar diante dos nossos adversários. Que o Senhor Deus te dê força e ânimo para prosseguir e que sejas vitorioso e vitoriosa na propagação do poderoso Evangelho de Jesus. Amém? E até amanhã, querendo Deus.